Hoje a gente vai tratar sobre, então, lidando com crianças, né, agitadas, né? Aquelas crianças que deixam a gente de cabelo em pé nas nossas aulas, né? De como é que a gente pode lidar com essas crianças e por que que elas são assim. Então, vamos começar a nossa aula. Eu vou começar falando para vocês sobre uma coisa muito importante, que é duas situações que a gente tem dentro da nossa sala de aula, tá? A gente tem duas situações que envolvem criança agitada. A primeira situação que envolve criança agitada é a criança agitada. Quando você tem um aluno super mega agitado, tá? E a gente vai tratar dessa situação. E a gente tem uma segunda situação que a gente também vai tratar, que é quando a gente tem uma turma agitada. Às vezes a gente tem uma turma agitada porque a gente tem uma criança que transforma aquela turma numa agitação, tá? E às vezes a gente tem uma turma agitada porque a turma toda é agitada por alguns motivos que a gente vai trabalhar aqui hoje, certo? Então, assim, hoje a gente vive a criança, né, na verdade, a criança pequena, né? A criança, ela tem... Lembram que eu falei já em várias aulas, quem tá aqui já assistindo a várias aulas deve lembrar que eu falei pra vocês que a criança, quando nasce, ela tá no estágio de 0 até os 2, 3 anos, mais ou menos, no que a gente chama de período sensório-motor. A criança conhece o mundo a partir do seu movimento, da exploração do ambiente, certo? A partir dos 3 anos, dos 3 até os 7 anos mais ou menos, a criança entra, né, no período pré-operatório, né? Mas ela ainda não tem as suas funções executivas desenvolvidas. Vou retomando, funções executivas, né, são de responsabilidade do lobo frontal do nosso cérebro, né, que fica aqui na frente, que é o que nos faz, digamos, a nossa parte do cérebro que nos faz mais humanos, que tem toda essa questão do nosso controle comportamental. E o principal deles nessa faixa etária que não está desenvolvido ainda é o tal do controle inibitório, ou freio inibitório, tá? Então, o que que acontece? É natural que as crianças pequenas, né, tenham mais dificuldade de se manterem concentradas, de explorarem o ambiente. Consequentemente, elas são mais agitadas motoramente falando, né, na sua parte motora, tá? Mas existem crianças que são acima do que a gente poderia considerar de uma certa normalidade, né? E aí é que vem a grande questão da gente tentar descobrir o porquê que essa criança é tão agitada. Então, existe uma série de motivos, tá? Existem alguns motivos que são extremamente comportamentais, então, de alguma coisa que starta aquele comportamento naquela criança. Então, vamos pensar. Vamos tentar trazer algumas situações. Uma motivação. Quem dá aula, principalmente em escolas ou em escolinhas, né, naquele extracurricular que vem depois lá de uma tarde inteira ou às vezes de um dia inteiro de aula, né? Então, quem dá aula lá naquele finzinho de tarde, tá? Provavelmente já deve ter observado que essas crianças que fazem aula nesse horário, aquele horário das 18 horas, 18h30, né, são mais agitadas do que as outras crianças, do que as suas outras turmas, ou do que turmas que funcionam em outros horários. Por quê? Porque essa criança precisou se controlar durante uma tarde inteira, certo? Dentro de um ambiente fechado, dentro de um ambiente menor, né? Tendo que ficar mais tempo sentada na sua carteira, na sua cadeira, na sua classe, tá? Para estudar, ou enfim, para fazer as atividades que ela tinha que fazer dentro da escola. E quando ela sai, ela tem uma quantidade muito grande de energia concentrada no seu corpo, dessa exploração sensorial, né, sensório-motora, que ela precisa utilizar de alguma forma. Então, entrou na sala de dança de vocês. O que que a gente faz? A gente faz uma atividade que tem movimento. O que que essa criança quer? Se mexer o tempo inteiro. O que que eu posso fazer com esse tipo de situação? Esse tipo de situação, o ideal é que a gente tente, não adianta a gente tentar iniciar a aula
fazendo com que elas se sentem, porque talvez isso não aconteça. A gente vai precisar, porque aí ela sentou, daí quando a outra conseguiu sentar, uma já levantou e já saiu caminhando, daí a outra já fez não sei o que, daí a outra já saiu rodopiando pela sala, e assim a gente vai. Então, o que a gente pode fazer nesse momento, tá? Para auxiliar essas crianças? Eu posso lançar mão de algumas atividades onde eu gaste essa energia para que depois eu consiga fazer com que essas crianças se concentrem em aula. Então, por exemplo, as crianças chegaram, você vê que elas estão agitadas, elas estão falando sem parar. Então, a gente pode usar, por exemplo, uma brincadeira, tá? Que tem um sentido de trazer atenção para a aula, que é de tipo de estátua. Então, agora a gente vai correr, quando parar a música a gente tem que ficar parado, né? Ou quando eu bater palma, ninguém pode se mexer. O que a gente tá trabalhando aí? A gente tá trabalhando o controle inibitório, tá? A brincadeira de estátua trabalha muito controle inibitório. E nesse momento, vocês não precisam estar focados em um determinado passo, não, é um aquecimento, certo? E um momento de trazer para aula. Então, esse tipo de atividade que vocês vão fazer não vai ser uma atividade para que as crianças aprendam um determinado passo, tá? Mas eu já posso usar aqui, caminhar. Então agora a gente vai caminhar bem rápido, agora a gente vai correr, agora a gente vai desacelerar. Então a gente pode trazer mudanças de velocidade nesse deslocamento aleatório. Tá? Eu posso dar desafios para essas crianças fazerem. Então, a gente vai caminhar e quando a música parar, a gente tem que encostar com o joelho no chão. Ninguém pode se mexer. Quando a música parar, a gente tem que fazer uma roda. Só que você precisa dar o tempo inteirinho, o comando antecipado para essas crianças, tá? Pensem nisso, pense que o que você fizer, você tem que dar o comando antecipado e estabelecer as regras que você vai utilizar com elas, tá? Quem estabelece a regra é o professor, ok? Então, é importante que você dê esse momento. Ou, você tem uma turma que entra dentro da sua sala de aula e não para de falar. Ainda mais mulher, né, gente? A gente adora um papo. É natural, vem pelo mesmo motivo, as crianças vieram daquele. Então a gente precisa gastar essa energia. Eu tenho uma brincadeira que eu curto muito, que eu aprendi há muitos anos atrás com uma pessoa que me inspirou muito na minha vida, quando eu comecei a dar aula, isso há 20 e tantos anos atrás. Uma pessoa fantástica e que me ensinou essa técnica e eu acho maravilhoso da gente usar, que é uma brincadeira que funciona assim, né? A gente vai brincar agora, todo mundo é assim. Quando eu levantar a minha mão, a gente vai dizer ah! Quando eu fechar minha mão, não posso ouvir nenhum barulhinho. Então é um tipo de brincadeira que a gente faz e que o que a gente tá fazendo nesse momento? Eu tô desgastando essa vontade delas de falar e eu tô controlando. Eu passei a controlar o meu aluno, né? Eu tô dando um desafio, tô trazendo atenção pra mim. Então vamos lá, quero ver se vocês conseguem. 1, 2, 3. Quando eu abrir e levantar minha mão, todo mundo pode gritar bem alto. Ah! E agora? Ninguém mais pode falar. E aí você brinca com variações também de tempo e velocidade com isso, né? Então você pode fazer e você vai mexendo com isso e vai mudando essas variações e aí você vai trazendo a turma para você. E aí num dado momento que você parou de falar, você conversa com a turma e diz: gente, agora nós vamos fazer tal coisa. Gente, agora todo mundo pega um colchonete. Agora todo mundo senta numa roda. Ou agora todo mundo se coloca na barra. Ou agora todo mundo vai. E aí você aproveita este momento de silêncio para que você dê o comando para o aluno do que ele tem que fazer depois, tá? Então são algumas coisas que a gente pode usar no início de aula, quando a gente tem uma turma que chega muito agitada, que chega principalmente essas turmas de final de tarde, desse extracurricular aí de escola ou de escolinhas de educação infantil, que vem de uma tarde ou até mesmo de um dia inteiro, já cansados desse tipo de rotina, tá? Então, assim,
façam coisas que vocês extrapolem isso e tragam a atenção delas para a aula de vocês, ok? Então, a gente tem lá. Então, a primeira coisa que a gente viu foi essas crianças que vêm no final de tarde, algumas estratégias que a gente pode usar para fazer esse início de aula, que às vezes é meio caótico, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é, verifiquei. Ai, não é minha turma toda, não vem todo mundo agitado. Essa turma, elas têm aula num horário regular, não é no fim de tarde, mas eu tenho uma criança que vem muito agitada para minha aula todas as vezes. O que eu posso fazer com essa criança, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer é uma análise, digamos que uma análise comportamental dessa criança. Eu vou trazer para vocês de uma maneira breve, tá? Porque é um assunto longo, mas eu vou tentar trazer aqui de uma maneira breve para que vocês entendam mais ou menos como que a gente faz a análise de comportamento, tá? Então, eu preciso fazer uma análise de comportamento dessa criança. A análise de comportamento, ela acontece em função de 3 termos, tá? O que são esses 3 termos? A gente vai ter um antecedente, ou seja, o gatilho que desencadeou aquele comportamento. A gente vai ter o comportamento ou resposta, tá? E a gente vai ter depois uma consequência. Essa consequência a gente pode chamar também de reforço, tá? E entendam que reforço, gente, nem sempre é uma premiação. Reforço é o quê? Reforço é o que faz com que o meu comportamento tenda a se repetir. Então, se o meu comportamento se repete todas as vezes, é porque ele está sendo reforçado de alguma forma, certo? Deu mais ou menos para vocês entenderem. Se tiverem dúvidas, porque essa questão do reforço é bem complicada, vocês podem perguntar aí, tá, gente? Então, assim, o que eu preciso fazer? Eu coloquei meu aluno, eu começo a observar. Em que momento da aula esse aluno se agita? O que acontece antes para esse aluno se agitar? Será que essa agitação se dá no início da minha aula? Como é que essa criança vem para a aula? Será que essa criança vem com uma mãe, de repente, super agitada, que vem correndo, voando as tranças e trocando no meio do caminho? Será que essa criança vem com fome? Será que essa criança... E aí vocês precisam começar a se perguntar e a observar o que acontece na vinda dessa criança para a sala de aula de vocês, tá? Ou o que desencadeia? A criança começa super bem a aula, chega lá pela metade da aula, ela sai correndo pela sala de aula. O que desencadeia? E aí você precisa fazer uma análise de observar, aula a aula, o que está acontecendo com essa criança. Por que ela está se comportando daquela maneira? E se vocês anotarem, gente, porque assim, a nossa observação ela é muito empírica, né? Então, quando eu começo a anotar, eu começo a criar dados. Então, faça uma tabela e anote. O que aconteceu antes do agito na aula da segunda-feira? Aí, antes do agito na aula da segunda-feira, uma outra professora entrou dentro da minha sala de aula. E aí, a criança se agitou, né? Ficou super mega agitada naquele momento. Aí, na minha aula da quarta-feira, digamos que eu tenho uma aula com essa criança 2 vezes por semana, ela teve um outro pico de agito. E foi quando a faxineira da escola entrou para limpar uma coisa que tinha acontecido dentro da sala. Então, assim, em 2 aulas eu já consegui ver que existe um fator que alguém entra dentro da sala e que isso desencadeia o comportamento da criança se agitar, né? Então, quando a gente anota, a gente consegue... Tá, gente, eu fiz um exemplo, assim, super fácil de identificar, tá? Não achem que vai ser sempre fácil assim, porque não é tão fácil. Mas eu começo a verificar por que aquela criança está agindo daquela forma. Qual o gatilho que desencadeia aquela resposta de agitação dentro da sala de aula, tá? Ou, sempre que eu vou fazer determinado exercício, eu observo que ela se agita. Ou, sempre que eu vou fazer determinado exercício, eu observo que ela pede para ir no banheiro. Ou, sempre que eu vou fazer determinado exercício, ela se joga no chão. Então, talvez seja o determinado exercício, né? Que, de repente, ela não gosta, por quê? Porque dói, ou porque ela tem dificuldade de fazer, ou porque... Então, a gente vai tendo uma série
a gente vai conseguindo analisar os motivos pelos quais a criança tem aquele tipo de comportamento, né? E aí você anota então o que veio antes, tá? Nem sempre o que veio antes é o problema e é o que a gente precisa mudar, tá, gente? Às vezes o que veio antes só vai sempre desencadear aquele comportamento. Mas aí eu observo o que veio depois. Então, toda vez que a criança, que entrou alguém dentro da sala de aula, a criança se agitou, gritou, correu, se jogou no chão, enfim, né? Começou a cantar do nada dentro da minha sala, saiu rodopiando pela minha sala, porque é isso que a gente sempre sabe que acontece. Toda vez que alguém entra dentro da minha sala, ela tem esse comportamento. E depois disso, eu digo, eu vou lá, eu chamo a atenção dela, eu converso com ela, eu chamo ela e tal. Será que não é a minha resposta, né? Será que não é a consequência que tá fazendo com que essa criança toda vez faça isso? Então, vamos fazer a nossa análise aqui. Cada vez, nesse caso, tá, gente? É um exemplo, mas para vocês pensarem. Cada vez que a criança entra, que alguém entra dentro da sala de aula, a criança se agita. Então, o gatilho é, alguém entrou na sala de aula. A consequência é um agito imenso. A consequência, o que acontece depois disso, tá? Eu vou lá e dou atenção para ela. Será que ela não tá agindo desse jeito porque quando alguém entra na sala, ela perde a minha atenção? Ou eu viro a minha atenção para uma outra pessoa e de repente ela quer a minha atenção? Como que eu posso modificar isso? Será que se daqui a pouco, por alguns períodos, eu não der atenção para ela naquele momento de agitação, ela vai continuar se agitando ou ela vai mudar o comportamento dela? Então, são exemplos, tá, gente? São possibilidades, mas que é muito importante a gente tentar analisar por que a criança está se comportando daquele jeito agitado, certo? E aí a gente tem que tentar alterar uma das duas coisas, ou o que vem antes, que é o gatilho, o que desencadeia aquilo. Então, por exemplo, a criança sempre chega atrasada. Então, ela sempre chega atrasada na sala de aula, e aí ela já vem naquela agitação toda para entrar na minha aula, e ela entra na minha aula, daí pensa, ela já tá 1000 por hora, né, gente? Porque ela já chegou assim, atropelada, né? E eu preciso que ela foque, né? Então, o que eu posso fazer? De repente, eu posso conversar com a mãe, né? Pra ver se não tem como ela chegar mais cedo. De repente, tentar oferecer com que ela troque de turma pra ir pra um outro horário, se de repente aquele horário não tá funcionando. Aí eu sei que existe toda uma questão burocrática de que às vezes, assim, tipo, aquele é o único horário que a mãe consegue levar. Se eu falar alguma coisa dessa, eu vou perder o aluno. Não dá. Então, talvez eu precise criar algum tipo de estratégia ou de atividade para que essa criança se chegue e consiga se organizar. Então, se de repente eu começo a minha aula sempre sentada numa roda, né? Que é super normal, super comum, super adequado, tá, gente? Sempre sentada numa roda, mas essa criança chega e se azucrina e eu sei que ela vai chegar ali em cima do horário. Por que de repente eu não posso mudar o início dessa minha aula, fazer uma atividade motora, tá? E depois eu sentar na minha roda, para que essa criança consiga acompanhar, né? Então, são estratégias e coisas que a gente tem que ir pensando como que a gente consegue fazer, como que a gente consegue adequar, né? Tanto para que a gente consiga fazer com que a criança aprenda, né? Quanto para que a gente consiga permanecer com o aluno dentro da nossa aula, certo? Então, isso é uma estratégia bem importante. O que causa, né, de pensar e de analisar? O que causa a agitação do meu aluno, certo? E aí, a gente vai conseguindo modificar ou o gatilho ou a consequência, certo? Que a gente chama também de reforço em análise de comportamento, tá bom? Aí, a gente tem toda uma questão agora de turma agitada, de criança agitada, quando a gente vai falar das crianças bem pequenas. Não esperem nunca, tá? Que vocês vão ter uma turma de crianças de 2 a 5 anos, que vocês vão dizer, esperem aí sentadas e que elas vão ficar todas sentadas. Elas não vão. Por quê? Porque isso não é delas. Elas não têm um controle inibitório, tá?
parte das nossas funções executivas para que elas consigam ficar sentadas esperando. Elas podem aumentar esse tempo de espera aos poucos? Podem. Elas devem? Sim, tá? Você pedir para uma criança pequena aguardar por 5 minutos, por 2 minutos, sentada sem fazer nada, é uma coisa impossível, gente. O cérebro da criança não consegue fazer isso. Ele não tá pronto para fazer isso. Então, primem pelo quê? Por atividades em grupo, que todas elas façam juntas ao mesmo tempo. Dê sempre coisas para essas crianças fazerem. Então, por exemplo, eu quero que elas fiquem sentadas, porque eu vou fazer uma atividade que é... Agora eu já tô lá numa bagunça aqui de aula, tá, gente? Já tô lá mais pro meio da aula. Então, eu quero que essas crianças fiquem todas sentadinhas, porque eu quero trabalhar com elas um rolinho, né? Eu quero que elas rolem de ladinho, assim, tipo salsichinha, num colchão. Ou eu quero ensinar elas a fazer uma cambalhota, né? Um rolo pra frente. Eu quero trabalhar com isso. E isso é o tipo de atividade que não dá pra fazer todo mundo junto. Pelo menos com as bem pequenas. Até eu ter certeza que elas sabem fazer, para que depois eu até posso organizar isso de 3 em 3, ou se eu tenho um colchão bem grande, colocar todas, se elas já fazem o rolo bem retinho, né? Para elas fazerem todas juntas, mas se a criança faz um rolo torto, já não consigo fazer, porque vai bater na colega do lado. Então eu tenho que ter todas essas percepções bem aguçadas, tá? Então lá, digamos que eu vou trazer de uma em uma. Como que eu posso fazer para que as crianças fiquem sentadinhas, né? Eu posso usar o que a gente chama de mediadores, tá? O que é um mediador visual? O que é um mediador visual? Eu posso ter uma cartinha, tá? Com uma bailarina, desenhado com uma bailarina sentada. E naquele momento elas são a plateia. Então elas têm a cartinha da plateia. E eu tenho uma outra cartinha visual, que é a bailarina em movimento. A bailarina fazendo o rolinho, a bailarina dançando, a bailarina saltando, a bailarina se movendo, uma bailarina em movimento, tá? Então, eu dou uma cartinha, né, e aí tentem, por favor, né, gente, façam a cartinha plastificada, passem um papel contact, para que vocês tenham um material para que vocês possam usar sempre, tá? Em muitos momentos da vida das aulas de vocês, porque se vocês derem uma folha de papel para a criança segurar, ela vai segurar aquilo ali, provavelmente ela vai ficar manuseando, né, ela vai ficar manuseando aquele cartão, tá? E vai acabar rasgando. Então, o que é? Se você tem isso plastificado, ó, plastificadinho, você consegue organizar isso para que isso dure por muito tempo para você. Então, você deu a cartinha para a criança ficou com a cartinha na mão. E se você só tem uma cartinha de movimento? Então, você dá a cartinha de movimento para a criança que vai fazer. Ela pega a cartinha de movimento dela, agora ela tem que fazer o movimento. Aí ela vai lá, faz o movimento, volta e troca de cartinha com uma criança que está sentada. Agora ela é a cartinha que senta. Então, ó, vocês têm que fazer isso aqui. A criança está fazendo alguma coisa. Vocês conseguem entender que a criança precisa estar fazendo alguma coisa? Que a criança precisa estar com algo concreto e isso vai ajudando ela a se regular sensorialmente, tá? E regulação de controle inibitório. Outra dica que as pessoas me falam bastante é assim, a gente faz um momento ali para a criança poder dar rodinha para elas contarem umas novidades. Aí pensem vocês têm uma turma, uma aula de 45 minutos. Uma aula de 45 minutos, gente, passa muito rápido. Se vocês tiverem 10 crianças e 10 crianças forem contar para vocês o que elas fizeram no final de semana, a aula de vocês acabou. Não dá tempo, né? Até porque elas ainda têm um discurso, elas têm a dificuldade de resumo e de fazer esse discurso, então às vezes a criança demora muito para falar e tal. Então o que a gente pode fazer para regular ainda um pouquinho isso? E aí todas querem falar ao mesmo tempo, né? Aí e aí fica chateado e tal. Pode usar mesma mediação.
Aí você pode usar cartinhas, por exemplo, que tem uma orelhinha desenhada. Então, quem tem a cartinha da orelhinha não pode falar, só pode ouvir. E quem tem a cartinha da boquinha desenhada é porque é o seu momento de falar. E aí essa criança fala e as outras escutam e vai trocando a cartinha e você consegue fazer com que esse momento seja um pouco mais rápido. Então, esses mediadores ajudam bastante para a gente conseguir regular as crianças e fazer com que elas se organizem e a aula de vocês flua melhor, tá? Então, assim, criança pequena tem essa certeza, essa noção, que isso é muito importante, tá? Eu tenho, às vezes, eu já vi muito gente dizendo, nossa, mas elas não param quietas. Não, elas não vão parar quietas. Elas precisam de movimento o tempo inteiro. Elas precisam de atividade o tempo todo. Perguntem para uma mãe que tem criança dessa faixa etária se essas crianças ficam paradas em algum momento do dia. É muito difícil, tá? Até para ver televisão elas têm dificuldade, elas têm dificuldade para ficar paradas. Tá? Por quê? Porque é uma exploração sensório-motora e porque é assim que elas conhecem o mundo e porque elas ainda têm muita dificuldade de freio inibitório, de controle inibitório que a gente precisa desenvolver. E essas atividades de brincadeira de estátua, porque assim, você pode usar a brincadeira de estátua no início da aula, você pode usá-la em vários momentos, né? De formas diferentes. Então, por exemplo, no início da sua aula, você pode usar esse tipo de brincadeira de uma maneira mais só para trabalhar a velocidade, então caminhando, correndo, né? Caminhando bem devagar, caminhando rápido, correndo e tal. Só com essas mudanças de velocidade, que é só para você passar essa agitação, essa atividade motora que é necessária que elas liberem, para você trazer a atenção para sua aula. Se você vai trabalhar isso já mais lá para o meio da sua aula, em outros momentos da sua aula, aí você já pode trabalhar, você precisa, na verdade, trabalhar isso de uma maneira focada naquilo que você precisa. Então, por exemplo, você pode fazer com que esses movimentos aconteçam de acordo com os passos que vocês estão ensinando ou com as habilidades motoras que vocês estão ensinando, tá? E aí vocês vão fazer, por exemplo, caminhando com o saltinho da mamãe, que é caminhando em meia ponta, né? Mas quando você dá o comando, você já dá o comando, né? Dá um comando do que você espera, né? Então, agora a gente vai caminhar na meia ponta, né? No saltinho da mamãe, tá? Com o joelho bem esticadinho, com uma postura de bailarina, um pescoço de girafa bem comprido, digamos, tá? E aí a criança sai e faz aquela caminhada. Aí parou a música, parou. E aí é importante que assim, quando para a música, a criança não se jogue no chão, porque aí você não tá trabalhando controle inibitório. Quando parou a música, parei mesmo, do jeito que eu tava. Tentando, né, obviamente. Tá? Claro que se a criança estiver com uma perna pra cima, talvez ela não vai conseguir, ela vai ter que colocar a perna no chão. Né? Digamos que eu tô lá caminhando fazendo uma espécie de Grand-Batumã, né? Na sua caminhada, você parar com a perna para cima, ela vai ter dificuldade de ficar, então ela vai ter que baixar a perna. Mas na medida do possível que ela realmente faça essa estátua, essa parada, porque assim a gente trabalha contra o inibitório. E repita as coisas, dê os estímulos dos passos que você quer trabalhar e repita, tá? Se eles não saíram a gosto, se eles não saíram corretamente, tá? Então você tem várias maneiras de trabalhar. Outras atividades que são boas para você trabalhar são aquelas atividades de tipo coelho sai da toca, né? Então vocês tem várias toquinhas, né? Pela sua sala, que daí você pode ter colchonetes, enfim. E você faz também isso de saírem das suas toquinhas. Você sempre tem uma com uma toquinha a menos, né? E elas terem que voltar para suas toquinhas. E aí você pode fazer quando a música para, né? Em vez de fazer uma estátua, eu preciso voltar para minha toca. Nesse caso, eu tô trabalhando duas coisas. Eu tô trabalhando tanto essa questão do controle inibitório, de que daí eu tenho que voltar e ficar parada num determinado lugar, quanto toda uma questão de deslocamento espacial, de estruturação, de memória, de saber onde era a minha toca, enfim, de conseguir esse tipo de organização, tá?
Então, são atividades que a gente pode trabalhar. Mas tentem sempre trabalhar com as crianças de 2 a 4 anos, atividades em grupo, que elas façam juntas, tá? Se você tá, tudo que você estiver trabalhando, porque isso de esperar para elas é muito difícil. Então, não acha assim, a minha turma, eu coloquei elas lá sentadinhas e aí elas começaram a levantar, a correr, a se olhar no espelho, a lamber o espelho, porque isso tudo acontece, tá, gente? Sim, porque elas têm uma busca sensório-motora muito grande e elas vão fazer isso, ok? Então, crianças pequenas, tá? É por aí. Quando a gente tem, aí a gente pode ter alguma criança que tenha um transtorno de hiperatividade. O famoso TDAH, tá? TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje em dia a gente tem uma enxurrada de diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente tem um monte de mãe que diz que a criança é hiperativa. A gente tem um monte de professor que dá diagnóstico, tá, gente? Professor não dá diagnóstico, psicólogo não dá diagnóstico, psicopedagogo não dá diagnóstico. Quem dá diagnóstico é médico, certo? Mas a gente tem aí uma leva de pessoas e tem muitas crianças com esse transtorno realmente. O que esse transtorno faz, tá? Esse transtorno faz com que o cérebro dessas crianças funcione de uma maneira diferente do que o cérebro das crianças típicas, certo? Então, quando a gente tem criança com TDAH, vale ressaltar que existem 3 tipos do TDAH. Eu vou falar bem rápido aqui para vocês, para não me alongar muito especificamente nesse assunto, mas a gente tem 3 tipos de TDAH. A gente tem o TDAH predominantemente desatento, que é uma criança que ela é muito mais desatenta do que hiperativa, tá? A gente tem o TDAH predominantemente hiperativo, a criança tem menos, não é tão desatenta, mas é muito hiperativa, ela precisa de movimento o tempo todinho, tá? E a gente tem o TDAH que tem metade de desatenção, digamos assim, 50% de desatenção e 50% de hiperatividade, tá? Que é bem equilibrado, isso é lá numa escala diagnóstica, enfim, certo? Mas o que acontece com essas crianças? Essas crianças, elas, principalmente as que são mais hiperativas, né, que é o que na nossa questão motora ele vai pegar mais, essas crianças, elas têm uma dificuldade, por quê? Porque as ondas cerebrais, tá, chegam ativam menos essa área do cérebro daqui da região frontal. Então, elas têm menos ativação cerebral nessa região. Com isso, elas têm mais dificuldade de controle, mais do que o normal, de controle inibitório, tá? E é por isso que elas não conseguem se conter com a movimentação. E elas têm mais dificuldade de memória de trabalho, memória operacional, ou seja, de seguir um passo a passo das coisas, de lembrar das coisas que elas têm que fazer, porque o cérebro é ativado diferente nessa região que controla isso. É isso, assim, a grosso modo, tá? Que acontece com as crianças com TDAH. Então, eu vou ter que proporcionar atividades que consigam centrar essa criança dentro da minha sala de aula. Nossa, eu vou ter que mudar toda a minha aula para poder fazer isso? Não. A gente pode utilizar algumas estratégias que a gente usa para a turma inteira e que a gente vai ajudar esse aluno a focar, certo? Então, por exemplo, existem muitas coisas sensoriais que vão chegando pra gente e que vão fazendo com que a gente vá se organizando para fazer com que esse aluno entenda. Então, todas essas atividades de controle inibitório, essas estratégias que eu passei para vocês dos mediadores, vão ajudar esse aluno a se organizar, tá? E eu preciso dar para esse aluno com TDAH regras e normativas mais claras e específicas e não muito longas. Então, por exemplo, se eu chegar para ele e disser para ele que ele tem que passar por um circuito que tem 6 estágios diferentes, provavelmente quando ele chegar no 2º estágio ele não lembra mais o que ele tem que fazer nem no 3º, nem no 4º, nem no 5º, muito menos no 6º, tá? De memória operacional, certo?
cérebro aí dividido entre a minha agitação motora e o que eu preciso fazer. Ele não consegue focar, né? Então, o que eu preciso fazer nesse momento? Nesse momento, eu vou precisar, por exemplo, para dar para esse aluno que tem o TDAH, as coisas em menor quantidade. Então, talvez eu possa fazer exercícios todos mais curtos, em vez de fazer exercícios muito longos. Então, aqui, que vocês tiverem forem fazer um exercício de barra, aqueles exercícios de barra, né, dependendo da idade que vocês já trabalhem com barra, aqueles exercícios muito longos, com muitas diferenciações de coisas que eu posso usar, eu posso cortar ele no meio e fazer 2 exercícios. Então, por exemplo, se eu ia fazer, sei lá, um exercício lá que tenha alguns elevés, eu posso dividir esse exercício em 2 e fazer só os demi-pliés, depois eu faço só os souplés com os elevés, por exemplo, digamos, tá? Então, você divide mais os exercícios e você consegue fazer com que o seu aluno consiga fazer muita dificuldade, gente, de estímulo sensorial. O que são esses estímulos sensoriais, tá? A gente conhece o mundo, a gente recebe as informações do mundo através do nosso sistema sensorial, tá? Então, eu já falei isso em algumas outras aulas, porque isso é extremamente importante pra gente, né? A maneira como a gente recebe essas questões das informações, né? E a gente recebe, então, a partir do que está acontecendo à nossa volta. Então, assim, existem alguns estímulos sensoriais que são que vão dando uma desorganização sensorial nas crianças. Então, por exemplo, uma criança que chega com muita estimulação, ou uma sala que eu tenha muita estimulação sensorial, vai fazer com que essa criança perca o foco e se agite, porque ela tem um monte de coisas para ver. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança com TDAH e eu tenho muita estimulação sensorial visual na minha sala de aula, vai ser muito mais difícil dela focar em mim. Por quê? Porque ela tem muita coisa para ver nas paredes. Ou se eu tenho uma porta imensa de vidro, com um monte de gente passando ali toda hora, isso é uma estimulação sensorial que está acontecendo também com essa criança. E ela vai acabar olhando lá para fora, em vez de focar a atenção na minha sala de aula. Então, quanto mais eu conseguir fazer com que tenha menos estimulação sensorial visual para essas crianças que são agitadas, tá? E principalmente para as crianças que têm TDAH, melhor. Por quê? Porque fica mais fácil delas focarem. Elas já têm dificuldade de focar. Se eu tiver muita coisa à volta, fica mais difícil de focar, ok? Isso é uma questão. A outra questão é, se eu tenho toda essa questão sensorial, eu tenho 2 sentidos que são muito importantes e que a gente fala super pouco sobre eles, que são de entradas sensoriais. O sistema proprioceptivo, tá? Sistema proprioceptivo são os receptores desse sistema sensorial, eles se encontram nos nossos músculos e nas nossas articulações. Crianças que têm hipersensibilidade, tá? A proprioceptiva, né? Eles vão ter vão sentir mais, vão ser mais rígidas. E as crianças que têm hipossensibilidade não vão sentir. Então, são crianças que às vezes até se machucam e não sentem, não choram. Ou crianças que qualquer coisinha abrem um berreiro, tá? Mas tem mais dificuldade, inclusive do controle dos esfíncteres, né? Por quê? Porque é muscular, né? E quando eu não consigo controlar isso, eu tenho mais dificuldade para um desfraude, né? E às vezes a gente tem crianças maiores que já deviam estar desfraudadas e que ainda tem dificuldade desse controle, tá? Como é que eu ativo isso, tá? Sempre que a gente conseguir ativar sistema proprioceptivo e sistema vestibular, que eu já vou falar sobre ele, sempre que a gente ativar sistema proprioceptivo, a gente baixa o nível de ansiedade e de agitação do aluno, tá? De qualquer aluno, seja ele que tenha algum diagnóstico, que tenha TDAH ou que não tenha, que seja uma criança típica com funcionamento cerebral típico, tá? Como é que eu faço isso?
tudo aquilo que for pesado, gente, tudo aquilo que eu precisar fazer força, tá? Eu estou trabalhando e ativando o sistema proprioceptivo. Então, carregar coisas para vocês dentro da sala de aula, pegar colchonetes, ajudar a guardar alguma coisa, tem algum material, vocês podem trabalhar até com saquinhos de areia pequenininhos, tá? Para que eles levantem. Então vamos levantar esse saquinho, baixou, agora o outro baixou, né? Coloca na borboleta, coloca isso, faz a borboletinha, coloca o saquinho, um pezinho em cima do pé, né? Segura aí. É pequenininho, gente, coisa pouca, algumas gramas, né? Não tô dizendo para vocês colocarem caneleiras nas crianças, não é isso, tá? Mas tudo aquilo que a criança fizer força, tá? Então, assim, algumas atividades motoras que vocês podem usar também, tipo, de puxar, né? Então, essas atividades que as crianças sentam junto com a outra colega, né? De puxa pra cá e eu me deito, né? Então, perna afastada, né? Tô em segunda posição com a perna afastada, sentada na minha colega, seguro a mão da minha colega na frente, eu vou lá, faço um suplé, já tô trabalhando um alongamento, tô trabalhando isso de puxar, tá? Isso ativa o sistema proprioceptivo, faz com que o nível de ansiedade, de agitação das crianças diminua, né? Então, aqueles outros de colocar o pezinho, um pezinho coladinho no outro pezinho e erguer a perninha lá pra cima, trazer a perninha de volta, que eu tenho que segurar assim no braço da minha colega, atividades tipo currupio, não sei se todo mundo chama de currupio, tá? Segura no braço de pé, eu seguro no braço da minha colega, faço uma força, né? Então eu seguro lá, né, a minha coleguinha na frente e você gira, né? Então você tem aqui uma segurando na outra, girando, você tá ativando dois sistemas importantes. Com o giro, você tá ativando o sistema vestibular. Com a pressão, tá? Você tá ativando, e essa força, né, contrária, você tá ativando o sistema proprioceptivo. Então, são coisas que você pode utilizar para baixar a ansiedade e baixar a agitação dos seus alunos. Você vai trazendo ele para dentro da sua sala de aula, certo? Sistema vestibular. Sistema vestibular, ele fica aqui no labirinto, tá? Ele é um sistema, fica dentro do labirinto, dentro do nosso ouvido médio, tá? E ele trabalha também bastante essas questões sensoriais. Então, tudo aquilo de balançar vai fazer com que a gente diminua. Então, assim, se eu pegar e fizer uma atividade de roda mesmo, tipo cirandinha, de girar uma roda, tá? Eu tô trabalhando com esse sistema vestibular, eu posso usar isso no começo da minha aula para fazer uma atividade de soltar essa energia e depois de acalmar. Eu posso fazer atividades, por exemplo, de canoinha, né, de balançar para frente e para trás. Eu posso fazer atividades, até essas atividades que eu falei, claro, vocês vão ter que primeiro aquecer um pouquinho o pescoço e tal, mas de rolinhos, ativa o sistema vestibular. Eu posso fazer atividade, andar com as mãozinhas no chão, né? Perninhas esticadas, mãozinhas no chão. Virei de ponta cabeça, eu tô trabalhando o sistema vestibular e tô trabalhando, então, essas questões de agitação. Então, trabalhar com essas duas, principalmente com esses dois sistemas sensoriais, você vai conseguir fazer muita coisa sobre agitação e conseguir regular as suas crianças, tá? E aí elas ficam mais tranquilas. Então, dê atividades. Se você precisa fazer uma coisa muito focada, trabalhe com essas atividades antes, tá? Porque aí você vai conseguir fazer com que a criança se controle naquilo que você precisa trabalhar, certo? Então, bem legal. Eu vou dar pra vocês uma dica aqui, trouxe um livro pra mostrar pra vocês, que eu acho que ele não é sobre dança, tá, gente? Ele fala sobre processamento sensorial, que é esse livro aqui, ó, tá? O nome dele é O Processamento Sensorial como Ferramenta para Educadores, Facilitando o Processo de Aprendizagem. Ele é um livro bem fininho, ó, bem fininho, tá? Ele fala bastante sobre esses sistemas sensoriais e fala sobre atividades
que podem ser trabalhadas. Claro, vocês têm que trazer isso para o universo da dança, tá? Ele é um livro para quem trabalha em escola regular, com turmas regulares, mas é um livro bem bacana se vocês quiserem dar uma pesquisada. É da Aline Rodrigues Bueno Momo, tá? E traz essas questões sensoriais, e aqui tem alguns jogos e tal que vocês podem adaptar para as aulas de dança, que é bem bom de vocês, quem tiver interesse, tá? De estudar, que ele é bem bacana, certo? Então lá, falamos sobre o processamento sensorial, falamos sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dei algumas dicas, algumas ideias de atividades que vocês podem utilizar. E agora eu quero falar sobre a turma agitada, né? Porque a gente já falou aí sobre a criança agitada. E a turma agitada? A turma agitada, ela é assim. O que é a primeira coisa que eu preciso ver é que, às vezes, às vezes não, sempre, a turma é o reflexo do professor. Eu sou uma pessoa que sou assim, vocês já viram, né? Que eu sou mais expansiva, eu falo gesticulando, né? Eu falo alto. Isso é uma coisa minha, é da minha personalidade. Dificilmente as minhas turmas foram turmas calmas, certo? Por quê? Porque eu tenho isso, né? Então, a turma é muito reflexo do professor. É ruim? Não, tá? Eu só preciso saber gerenciar isso. O que eu preciso saber? Lidar com isso. Então não adianta, aí eu chego na aula e falo alto e quero que as crianças fiquem paradas, quietas me olhando. Mas não vão ficar. Porque se eu cheguei, por exemplo, um professor que pergunta muito, né? Um professor que chega dentro da sala de aula e diz: gente, porque o que a gente vai fazer hoje? Qual é a brincadeira que vocês gostam? Eu faço muitas perguntas. O que as crianças tendem a me dar de retorno? Respostas. E aí eu vou ter um monte de gente falando ao mesmo tempo. Então, o que eu preciso fazer? Eu sei que eu sou assim, eu vou ter que vou ter que achar uma organização para que eu consiga gerenciar aquilo. E não para que, de repente, eu dei, digamos assim, num português bem... né? Eu dei corda, né? Dei corda, e aí de uma hora para outra, a turma virou uma bagunça e eu não consigo controlar. O que eu posso fazer? Eu preciso chegar com as crianças, organizar as crianças para que elas saibam o que elas vão fazer, né? Então, por exemplo, eu cheguei na minha sala de aula e eu vou dizer, e aí cheguei assim, né? Agitada. Eu vou precisar fazer nuances diferentes na minha voz. Então, vamos lá. Digamos que eu fiz uma super atividade, agitei um monte as crianças, porque era isso que eu queria na minha aula, né? Eu cheguei lá, eu queria que elas extravasassem. Então, eu fiz, né? Gente, agora a gente vai correndo, todo mundo correndo. Corre. E agora todo mundo pulando, pula. E agora todo mundo girando, gira. Gente, é um monte de coisas rápidas. A próxima coisa que eu pedi pra elas tem que ser uma coisa calma. E agora todo mundo sentado. Quero ver se vocês... Então, eu tenho que ter o controle do que eu tô fazendo dentro da minha sala de aula e mediar isso. Porque senão vai chegar num pico que nem eu dou conta. Antes de eu chegar naquele pico que nem eu vou dar conta, eu já tenho que dar um comando que acalme essas crianças. E aí a gente tem uma estratégia que eu acho ótima, tá? De comportamento mesmo, de sala de aula, que são as nossas mudanças de voz ou de surpresas. Então, por exemplo, eu posso, né, eu fiz lá as coisas todas com as crianças e aí eu digo para elas, e agora então vocês vão andar, todo mundo vai fazer um skip. E aí elas estão lá andando de skip pela sala, enquanto elas estão andando de skip pela sala, eu fui lá e peguei uma caixinha. E aí eu pego aquela caixinha e parou a música e eu trago a caixinha pro meio da sala. Olha aqui, junta aqui todo mundo. Nesse junta aqui todo mundo, gente, eu tenho alguma coisa. Porque eu só pedi pra juntar aqui todo mundo, eu vou juntar pra quê? Se eu tenho uma criança dispersa, uma criança que não foca, uma criança que de repente passou alguma coisa lá na janela e ela foi ver o que era, uma criança que tava a fim de se pendurar na barra, que é super comum nas nossas aulas, né? Elas amam se pendurar na barra. Eu tenho que ter estabelecido as regras que não pode e tal.
né? E o que vai acontecer? Ela não vai vir. Mas se eu tiver alguma coisa na minha mão e disser, venham aqui, elas vêm, gente. Criança é curiosa. E aí pode ser que naquela minha caixinha eu tenha vários lenços, e aí eu dei um lenço para cada uma. E agora, cada uma vai pegar um lencinho e vai se sentar numa rodinha, tá? Com o seu lenço na mão. Eu já dei o comando do que eu queria que fosse feito. E aí a criança tende a fazer. Então, façam com que façam essas mudanças de tom de voz na aula de vocês, porque isso ajuda muito as crianças a se organizarem e ajuda muito a trazer o foco para dentro para a sala, né? Porque se a gente mantém, imaginem vocês, se vocês mantêm, vocês vão assistir uma aula, a minha aqui, tá? Vocês estão assistindo. Se eu não fizer nuances, se eu não fizer coisas que vai para cima, coisas que vai para baixo, coisas de falar mais lento, coisas de falar, a aula vai ficando monótona, vai ficando muito linear. E quando eu tenho uma aula muito linear, eu vou perdendo o interesse por essa aula muito linear. Então eu preciso ter mudanças. A própria estrutura, se a gente for pensar na aula de balé clássico, a própria estrutura da aula de balé clássico, ela não é uma estrutura linear, né? A gente vai lá de exercícios mais lentos, onde a gente vai usar músicas com andamentos, com determinados andamentos. Há exercícios mais rápidos, então a gente tem de tudo. A gente vai ter um allegro, a gente vai ter um adágio, né? Por quê? Porque eu tenho essa modulação. A mesma coisa precisa acontecer no comando da minha aula. Eu preciso comandar a minha aula, tá? Com essas nuances. Então eu posso ter objetos e coisas que eu trago para trazê-las para mim. Eu posso ter momentos em que eu vou falar baixinho. Agora todo mundo senta na rodinha, né? Ou todo mundo senta no colchonete, ou todo mundo senta embaixo da barra, ou todo mundo senta, enfim, você dá o comando de onde você quer que o aluno vá, né? E aí eu vou dizer uma coisa no ouvido de vocês, olha, é segredo, né? E aí você pode dizer, sei lá, que cada uma tem que esticar o pé, o que cada uma tem que, enfim, você vai criando estratégias e coisas para que as crianças consigam se controlar, trabalhar com isso e mexer com essas ondulações para que elas se agitem menos, para que elas foquem na aula de vocês. Porque quando a criança está focada na aula de vocês, tá? Ela tende a ficar menos agitada, né? Então, isso de alterações de voz é bem importante e tem que ser usado e trabalhado dentro da sala de aula, sabe? Ou então, nossa, que lindo que vocês fizeram! Meu Deus! Tava tão bonito que eu nem acredito que vocês conseguiram fazer. Ou, nossa, vocês venceram essa atividade que era muito difícil. Ou vocês viram como vocês melhoraram da semana passada para essa semana. Enfim, gente, tá? Vocês precisam fazer coisas que alterem, façam essas alterações e modulações de voz ou de coisas que vocês trazem, certo? Sejam assertivos. A assertividade, ela é... quando a gente trabalha com criança, principalmente com criança pequena, é muito importante que a gente seja afirmativo e assertivo, tá? Então, não faça perguntas. Sempre que você fizer uma pergunta em sala de aula, você tem 50% de chance das pessoas responderem que sim e 50% de chance das pessoas responderem que não. A não ser que você tenha certeza absoluta que a sua turma vai te responder que sim, não faça perguntas. Então, assim, acontece muito, né? Gente, vamos... Agora a gente vai... Vocês querem brincar de... Vocês querem fazer diagonal ou centro? Vocês têm que estar preparados para um problemaço dentro da sala de aula, certo? Porque se a gente fizer esse tipo de pergunta para o aluno, é certo que você vai ter uma leva que vai lhe responder uma coisa, outra leva vai responder outra. E aí, gerencia como isso? Numa aula curta, onde você tem muita coisa para trabalhar e que você vai perder um tempão só com o gerenciamento comportamental. Então, sabe, determine o que você quer. Ou então, o que vocês acham de agora a gente fazer tal coisa? Ou, vamos fazer tal coisa? Não.
Não pode ter uma interrogação no final, você precisa ter uma afirmação, né? Então você é assertivo e você afirma o que a gente vai fazer. Do começo ao final da aula, você precisa dar todos os comandos. Nunca deixe o seu aluno no ócio. O ócio é o momento onde ele vai se agitar, onde você tende a perder o controle da sua turma. Então, por exemplo, eu vou lá tirar a música, né? Hoje em dia a gente já tem uma facilidade bem maior com essa questão da música, porque a gente tem, né, tá ali no telefone, né, a gente já usa, a música tá mais perto da gente. Mas digamos que a música não tá perto de você, que você tem que caminhar até lá para tirar a música, né? Ou quem trabalha com pianista, o próprio pianista para de tocar ali ao comando da sua voz. Mas digamos que você precise ir lá para tirar a música, tá? Você não pode ir lá, simplesmente terminou o exercício, você dá as costas, sai caminhando e vai lá tirar a música sem dizer pro seu aluno o que ele tem que fazer depois. Porque nesse momento é o momento da bagunça. Eu não tenho nada para fazer. O que eu vou fazer? Alguma coisa. Eu vou me pendurar na barra, eu vou incomodar minha colega, eu vou lá na janela ver o que está acontecendo, E aí você perde o tempo que você caminhou até o som para tirar a música, e você perde o tempo de trazer esses alunos de volta para você. Então, já digo o que vai acontecer. Terminou o exercício, pararam, pam, pam. Agora todo mundo na diagonal, uma fila atrás da fulana. E aí você vai lá tirar a música. Ou agora todo mundo pegando um colchonete. Aí você vai lá tirar a música. Enfim, você diz o que vem depois. Antecipe o que você vai fazer na sua aula com o seu aluno. Antecipe o próximo exercício que você vai trabalhar, né? Diga o que você quer. Organize a sua aula e seja assertivo. Você tem que dizer do início ao final da sua aula o que você quer e o que você espera do seu aluno, tá? Não ache que ele vai adivinhar que ele tem que ficar parado. Ele não vai adivinhar. Não ache que ele vai ficar esperando você resolver. Isso é uma outra coisa importante. Leve a sua aula pronta. A gente precisa saber improvisar, porque as coisas vão acontecendo durante a nossa aula. Mas a gente não pode, isso é diferente da gente ter uma aula improvisada, tá? Quando eu chego dentro da minha sala de aula, eu tenho que saber o que eu vou fazer, o que eu quero trabalhar naquele dia. Qual é a ordem que eu pretendo fazer na minha turma, tá? Por quê? Porque se eu ficar pensando em coisas na hora, eu vou perder o controle da turma. As crianças percebem que eu não sei o que eu tô fazendo, tá? Então, vocês precisam ter certeza do que vocês vão fazer. Planeje a sua aula. Ah, isso quer dar, mas aí eu fiz uma coisa que não deu muito certo. Modifique. A gente, eu raras vezes, né, falei aqui de mim, da minha formação, né? Vou falar um pouquinho bem rápido. Eu fiz há 20 anos atrás, sou licenciada e bacharel em dança pela Faculdade de Artes do Paraná. Hoje já tem outro nome, tá? Mas eu, quando fiz o curso, a minha vida é do balé clássico, né? Então eu dancei a vida inteira, fiz jazz, fiz várias coisas, mas a minha formação desde muito pequena, comecei a dançar quando eu tinha 2 anos de idade, né? E a minha formação é toda do balé clássico. Então eu cheguei na faculdade, a faculdade que eu fiz, né, o curso superior que eu fiz, ele tinha 2 vertentes bem importantes, que era uma vertente de balé clássico, né, e toda uma outra vertente de dança moderna. E aí nas primeiras aulas de improvisação, eu tinha muita dificuldade, né, porque quem vem do balé, a gente vem daquela coisa, né, que é toda regrada, né, e tal. E eu tinha muita dificuldade de improvisar. E achava que, isso não vai me servir pra nada e tal. E aos poucos, isso há 20 anos atrás, e aos poucos eu fui entendendo, fui vendo que aquilo acontecia. E que além de eu melhorar a minha qualidade de movimento, aquilo foi me dando expertise para que eu conseguisse depois nas minhas aulas improvisar em outras coisas. Porque aí vem o que eu já falei lá nessa questão do cerebral, da gente generalizar a aprendizagem. Então exercitem isso, exercitem improvisar coisas, sabe? Porque a improvisação, ela precisa também ter uma linha mestra, tá? E isso vai fazendo com que a gente consiga
modificar as coisas no momento em que elas estão acontecendo, mas eu preciso ter um objetivo. Então, quem faz aula de improvisação sabe que não é assim, aí vai lá e improvisa. Não, você tem um objetivo dentro da sua improvisação. Então, por exemplo, vocês vão fazer movimentos circulares. Então, a sua improvisação tem essa linha mestra de movimentos circulares. Vocês vão fazer, vamos trabalhar só com o elemento peso. Então, você vai fazer uma improvisação todo dentro do peso pesado. Então, todo né? Tudo que é para pesado. Ou peso leve, tudo que é para cima. Então, improvisar não é fazer qualquer coisa. Improvisar é você conseguir encontrar outras formas de fazer aquele determinado objetivo. Então, levem uma aula, tenham isso, planejem o que vocês vão fazer, não inventem as coisas na hora, tá? Inclusive com as músicas, tá? Eu vejo mesmo, gente, muito professor vendo a música que vai usar na hora da sala de aula. A música tem que vir pronta. Se eu tenho um determinado exercício, eu não posso ficar passando, porque aí eu perdi minha turma. Dificilmente a turma vai ficar lá parada esperando, me olhando, enquanto eu fico vendo se a música cabe no exercício que eu tô dando, tá? Eu tenho que ter um domínio da música que eu vou usar, do exercício que eu vou fazer. Então, porque aí eu posso dar o comando. Aí eu posso dizer, por exemplo, terminei lá a minha atividade, agora eu vou entrar numa aula formal aqui de balé clássico, terminei lá a minha atividade, vocês vão fazer, se preparem para fazer o GT de frente para barra, então já se coloquem de frente para barra que a gente vai fazer, né? O GT, como é que é o GT? Quem sabe me dizer como é que é um GT? O que o GT tem? Ah, o GT tem... Aí você pode fazer a pergunta. Ah, o GT tem muita energia. O GT levanta bem alto ou levanta só um pouquinho do chão? Ah, o GT levanta só um pouquinho do chão. Tá, e quem sabe, então? Eu quero que a gente faça 2 GTs Devan. Onde é o Devan? E aí você vai trabalhando isso com as crianças. Eu tô ainda falando aqui de crianças, tá, gente? Então, você já pode... Professor... não precisa mostrar e fazer exercício o tempo inteiro, mas a gente tem que estar sempre interagindo com o aluno e falando com ele, porque senão a gente perde a mão e perde o controle, tá? E para eles se agitarem ou se jogarem no chão é muito rápido, certo? Então, assim, seja assertiva, dê os comandos certos na hora certa para que os alunos consigam fazer aquilo que você quer. Você é que manda na sua sala de aula, não o aluno, certo? Você não pode perder. E aí, se você tem as crianças numa agitação muito grande, você vai ter que fazer coisas que ou você extrapola essa agitação e traz depois para você, ou você precisa dar uma acalmada. Outra questão bem importante é volta à calma. A volta à calma, tá? Digamos que vocês foram, né, levaram a aula de vocês, chegou num pico, e aí vai ter sempre aquelas atividades mais, ou que as crianças gostam mais, ou que são mais agitadas por natureza, né, que você tem ali um agito maior por natureza. E aí eu preciso terminar essa aula. Gente, se eu terminar essa aula lá em cima, essas crianças vão sair para fora da sala numa euforia muito grande para poderem se organizar para ir embora, né? Então, façam essa volta calma, ela é importante tanto numa questão fisiológica do nosso organismo, do nosso corpo, tá? Para que os nossos, né, se de repente lá eu fiz muito salto, muita coisa, ou uma atividade muito agitada, para que o meu organismo se reorganize, tá? Fisiologicamente, os meus batimentos cardíacos diminuam, né? E eu consiga entender que é a hora de eu ir embora, tá? Então, primem por isso, é importante. Quanto por uma certa organização mesmo, tá? Então, assim, eu posso utilizar uma música que traga as crianças para essa questão mais de se acalmar, tá? Então, eu posso trazer uma música mais delicada no final, eu posso contar uma história. Eu gosto muito disso, de histórias. Eu acho que terminar a aula com história é você consegue trabalhar muitas coisas, tá?
Quando você termina uma aula contando uma história, você consegue trabalhar todo um lado artístico da criança, tá? E eu vou contar pra vocês como é que eu faço contar a história, tá? A minha história do final da aula, normalmente ela é uma história onde eu vou contando e as crianças vão fazendo. E aí eu sempre tenho, o bom é ter uma música junto para que as crianças vão dramatizando e aí eu posso ir fazendo modificações, tá? Então, por exemplo, eu vou contando uma história. Todas as princesas estavam dormindo. O que as crianças têm que fazer nesse momento, gente? Deitar. Certo? Aí as princesas, amanheceu, estava um dia lindo de sol e as princesas acordaram. Todas as princesas se espreguiçaram. Lá estão as princesas se espreguiçando. Tá? As princesas se espreguiçaram e aí elas levantaram e abriram a janela e viram que estava um lindo dia de sol. Então elas trocaram de roupa e aí colocaram um vestido bem bonito e elas vão fazendo, tá? Um anel muito bonito, colocaram a sua coroa e tal e foram pegar a cestinha e foram passear. Enfim, você vai inventando e aí você tá trazendo atenção. Elas adoram brincar de faz de conta, simbolizar nessa faixa etária é super importante, tá? Fiz uma história de princesa, mas vocês podem fazer uma história de qualquer coisa, tá, gente? Elas adoram essa questão da simbolização, tá? Isso de simbolizar, assim a gente aprende, assim a gente vai ensinando eles a sair do concreto e ir pra abstração, tá? Através das histórias. Aqui a gente consegue trazer valores para as crianças, então dependendo da história que vocês estão trabalhando, a gente traz valores. As crianças costumam se engajar. As crianças que são mais agitadas, eu não distribuo papéis, tá? Eu faço com que todo mundo seja um grupo de princesas, é um grupo de bailarinas, é um grupo de... tá? E se tem algum papel, né, de alguém que chega e tal, eu faço. Por quê? Porque quando a gente faz distribuição de papéis, normalmente, aí a gente já gera alguns conflitos, ou a gente normalmente vai ter aquelas crianças que são mais agitadas, querendo fazer papéis mais agitados e às vezes dando uma bagunçada na nossa aula. Então, se a gente comanda essa história e elas dramatizam essa história, tá? A gente consegue trazer pro ponto de equilíbrio que a gente quer, tá? Então eu gosto de terminar com história que eu acho que é, mas essa história assim desse jeito, que eu acho que é um jeito bacana, principalmente com as pequenas, de terminar. Os maiores a gente já vai terminando com né, você já vai fazendo uma reverência, que vai trazendo para essa volta à calma antes de ir embora. Eu acho que muito importante a questão da reverência. Às vezes a gente pode fazer com as pequenas, se não dá tempo de fazer uma história, porque às vezes não dá tempo, né? Dá pra fazer só um tchau tchau de bailarina, né? E aí o tchau tchau de bailarina pode ser com a pontinha do pé, então ela levanta lá o pezinho, né? Levanta o pezinho na frente, eu faço um comprimento no pezinho. Enfim, gente, a gente pode ir inventando, né, maneiras de trazer essas crianças para voltar calma, para que elas possam ir embora, tá? Porque senão elas saem da sala assim, blum, né? E é muito agito e isso não é legal para essa saída, tá? Acredito que o que é mais importante é a gente entender o porquê da agitação do nosso aluno, entender que as crianças pequenas vão ter sempre essa dificuldade, tá? De gerenciar controle inibitório. Então, atividades que vocês consigam trabalhar com controle inibitório é muito importante. Eu dei o exemplo da estátua, mas existem muitas outras que a gente pode usar, tá? Uma outra atividade que é boa de controle inibitório, tá? Que vocês podem usar, que eu sei que tem um monte de nomes diferentes que é o que eu conheço por meia lua, 1, 2, 3, que é quando você tem os alunos assim, todos os alunos de um lado da sala e um aluno do outro lado. E aí esse aluno aqui vira de costas, tá? Ele tá de costas. E esses aqui vêm caminhando. E aí vocês podem fazer com os passos que vocês quiserem, né? Vocês podem fazer isso caminhando meia ponta, vocês podem fazer de chassé, enfim, tudo que for
exercício locomotor, né? Então as crianças estão aqui e aí elas fazem. Esse aqui fica de costas. Meia, meia, lua, 1, 2, 3. Enquanto isso, esses aqui estão vindo, né? De chassé, de skip, de sei lá, o que vocês pediram. Meia, meia, lua, 1, 2, 3. Quando ele virar, todo mundo tem que parar. Ninguém pode se mexer, tá? Até que um chega lá e troca, daí ele venceu, né? O que chegou lá primeiro e tal. Então, essa é uma outra atividade que vocês podem trabalhar em aula, que trabalha a questão do controle inibitório, certo? Outra atividade boa de trabalhar com as crianças para focar, né? E aumentando a quantidade e fazendo tipo de uma mini coreografia, né? Então, uma criança faz um movimento e aí movimento 1. Aí a outra engata no movimento 1 e o movimento 2. Aí a outra engata o movimento 2 e o movimento 3. Né? A outra engata o movimento. E normalmente as crianças, isso a gente está trabalhando um pouquinho de memória de trabalho, a gente está trabalhando foco, a gente está trabalhando atenção e a gente está fazendo com que elas fiquem engajadas ali, porque daí elas querem ir se ajudando. Não, era aquele, não, era esse. E vão se ajudando a fazer esse tipo de atividade, certo? Acho que a gente passou por quase tudo. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se ficou alguma coisinha, gente. Tô só dando uma olhadinha. Tá? Beleza. Principalmente cuidar os estímulos. Ah, lembrei. Som. As músicas que vocês forem usar nas aulas de vocês, elas também são uma estimulação sensorial auditiva, tá? Então, vocês precisam cuidar duas coisas no agito. Se vocês utilizarem músicas mega agitadas, vocês vão agitar mais as crianças de vocês. Se vocês utilizarem músicas muito altas, vocês tendem a agitar as crianças de vocês, certo? Então, tentem manter um equilíbrio dessas músicas e tentem manter um volume possível. Por quê? Porque uma estimulação sensorial auditiva de um som num volume muito alto, tá? Vai causar muito agito na turma toda. Então, tentem equalizar. A aula que eu dou, sei lá, de ritmos, de dança, para uma turma de adulto que veio antes da minha aula, eu não posso utilizar aquele mesmo volume de som para trabalhar com criança. Então, cuidem bastante. Diminua um pouco o som, diminua o volume do som para que vocês consigam. A criança precisa ouvir vocês. E vocês também não precisam se matar. Porque quando a gente dá aula, a gente tem que cuidar um pouco da gente, sabe? Eu sempre digo pros professores, assim, a gente existe, a gente não pode esquecer que a gente existe, tá? Então, assim, a gente precisa fazer coisas para que a nossa qualidade de vida e de trabalho também seja boa, né? Então, eu preciso falar muito tempo? Sim, eu preciso falar muito tempo. Mas eu também posso usar alguns jogos com plaquinhas, que eu já dei alguns exemplos para vocês em outras aulas, tá? Onde eu tenho, de repente, determinados momentos da minha aula em que eu posso usar placas, porque eu tô trabalhando atenção, tô trabalhando outras coisas com as crianças, e eu não preciso estar falando o tempo inteiro. Eu posso fazer exercícios mais curtos, em vez de fazer exercícios longuíssimos, que eu tenho que ficar... as crianças não decoram, e aí eu preciso ficar fazendo aquele exercício milhões de vezes com as crianças, eu estresso o meu corpo, porque as crianças fazem uma aula. Quantas aulas eu dou no dia? Eu dou muitas aulas no dia, né? E todos os dias da semana. Então o meu corpo vai chegar no momento em que ele vai estar se arrastando, né? Ele vai estar cansado. Mas eu não preciso dançar o tempo inteiro. Se eu criar exercícios curtos, então, por exemplo, se você vai fazer exercício de barra com criança pequena que eu tô dizendo, gente, de criança que já vai pra barra, né? Criança de 2, 3, 4, 5 anos não vai pra barra ainda, certo? Mas quando eu tenho as crianças já ali a partir dos 7 anos, por exemplo, que eu vou pra barra, eu não preciso fazer 1000 coisas num exercício de plié, por exemplo. O exercício pode ser demi-plié 1, 2, estica 3, 4, demi-plié 5, 6, estica 7, 8, eleveu 1, 2, ficou. E desceu. Acabou o exercício. Aí eu quero fazer um grand plié. Daí eu posso fazer um outro exercício.
eu posso fazer demi-plié 1, 2, grand plié 3, 4, demi-plié 5, 6, estica 7, 8, repete isso 2 vezes, estende segunda posição, idem, acabou. A gente tem essa mania de fazer exercícios longos para as crianças novas. E a gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque aqui, e aí voltando aqui, linkando com a nossa aula bem específica de hoje, que é da agitação, o que a gente faz? Quando a gente faz um exercício muito longo, a gente leva muito tempo mostrando esse exercício. Depois a gente leva muito tempo fazendo com que as crianças lembrem desse exercício. E aí, a chance dessas crianças se dispersarem, se agitarem, se pendurarem na barra, é imensa. Porque ela ficou muito tempo ali, aquilo é enfadonho, né? Então, se você desmembra as coisas, tá, para as crianças e faz mais exercícios menores, você tá tanto trabalhando memória de trabalho dela, tá? E aí você vai conseguir com que aos poucos, cada vez ela memorize mais sequências, né? Mais passos nesse exercício. E você tá fazendo com que a sua aula seja mais dinâmica. Então a criança fez muitas coisas, porque às vezes a gente vê umas aulas que, sei lá, deu 5 exercícios. E aí a criança, eu não fiz nada hoje, sabe? E você pode fazer muitos pequenos exercícios. E você consegue trabalhar, você consegue repetir, né? Porque você tem a chance de fazer e repetir aquele exercício porque ele é curto, né? E você consegue muito mais qualidade do seu aluno. E você não se estressa, porque você não vai precisar fazer ele todinho. Porque como ele é curto, é mais fácil da criança decorar, né? Então você não tá estressando o seu corpo, você não tá... e você tá fazendo um bem pro seu aluno. E eu vou dizer pra vocês por que a gente vem com essa mania de fazer esses exercícios longuíssimos. Porque quando a gente vai ficando lá em cima, tá? Cada vez quando a gente vai ficando mais e mais adulto fazendo aula, que é o que a gente lembra, que é o que a gente tem na nossa memória, tá? A gente vai fazendo esses exercícios, a gente vai tendo exercícios longos. Então, o que a gente traz pro nosso aluno é muito daquilo que a gente vive, né? Daquilo que tá na nossa memória mais recente. E aí volto para aquela coisa que eu falei para vocês na aula passada do nosso cérebro fazer um caminho mais curto, né? Ele vai ali na memória mais recente, que é mais fácil. E a gente acaba replicando isso em sala de aula. E a gente não precisa fazer isso. A gente não deve fazer isso com as crianças pequenas, tá? Criança pequena, exercício curto, objetivo, lógico e quadradinho, tá? Aí aos poucos sim, quem vai trabalhando com os maiores, aí você tem que ir fazendo outras questões, né? Você tem que ir dificultando, você tem que ir criando, até porque daí a gente tem que exercitar o nosso cérebro para que ele aprenda a fazer as ditas pegadinhas. Mas com criança pequena a gente não faz isso e a gente não se estressa, tá? Então, você não precisa falar tanto, você não precisa exercitar tanto, medir isso. E não acabe com a sua voz, não coloque o som lá nas alturas, porque você precisa de voz de segunda a sábado para dar aula, tá? E na turma de sábado você tem que ter o mesmo jogo de voz que você teve na turma de segunda-feira. Tá? Não interessa que a turma é às 9 horas da noite, na sexta. O seu entusiasmo, a maneira como você dá aula, os seus jogos de alteração vocal, o seu pique, a sua energia tem que ser a mesma da primeira aula da segunda. E é muito difícil a gente conseguir fazer isso se a gente se desgasta demais. Então, aprendam, sabe? Usem recursos, sabe? Esses recursos de plaquinhas, esses recursos de fazer com que o aluno crie, esses recursos de alterações de voz, de trazer eles para perto de vocês. Utilizem isso para que vocês não se cansem tanto, certo? E consigam dar muitas aulas produtivas, certo? Porque isso é bem importante para que a gente também não chegue na aula desestimulados, né? Aí lembra que eu falei para vocês? A turma é o reflexo do professor. A turma é o reflexo do professor sempre, tá? Então, se eu chegar desanimado numa aula e elas estiverem a milhão, né? Eu vou acabar perdendo, não conseguindo dar conta daquela turma, tá? E se eu chegar lá
e elas estiverem a milhão, e eu tô assim, aos pouquinhos vocês vão vendo que a turma vai ficando assim. Observem as turmas de vocês, tá? Não é fácil, não é nada fácil, mas é muito recompensador quando a gente vê os resultados lá no final. Quando a gente vai vendo os alunos, a gente conseguindo ter domínio, a gente vai vendo um aluno que de repente tinha muita dificuldade de ter foco, começando a ter foco na nossa aula. A gente vai ouvindo o retorno das mães nos falando, nossa, sabe que lembra que nas primeiras aulas ele só corria, agora a fulaninha tá fazendo. Sabe que ela melhorou até na escola, a professora veio me chamar a atenção em casa, ela tá mais concentrada, graças às aulas de dança que eu tô vendo como tá sendo bom para ela. Gente, isso é mágico. Isso é recompensador. E isso faz com que, além de um grande reconhecimento do trabalho da gente, isso faz com que a gente mantenha o aluno na nossa sala de aula. Isso faz, quando o pai e a mãe enxergam isso, faz com que ele fique na nossa sala de aula, faz com que ele não saia por qualquer motivo. E a gente precisa ter duas coisas muito importantes. A gente precisa ter aluno motivado, porque a criança tem que estar sempre motivada, tá? E a gente precisa ter pai e mãe entendendo que a nossa aula é importante para aquela criança, para muitas coisas na vida dela, para inúmeras coisas que ela vai fazer fora da sala de aula de dança. Que o que a gente faz ali se reflete lá na vida dela em casa, se reflete lá na vida dela da escola regular, se reflete lá na vida dela adulta, quando ela estiver fora, estiver fazendo outras coisas, for profissional, enfim. Né? Então a gente precisa mostrar isso para os pais dos nossos alunos, e a gente precisa conseguir manter os nossos alunos estimulados, focados. Não pensem que a criança agitada, não jogue com ela, não bata de frente com ela, sabe? Entenda que você é o adulto e ela é a criança. Você tem controle inibitório. Você já tem essa função executiva desenvolvida. Você precisa ter controle emocional. Não perca o seu controle. Porque onde ela vê que ela tirou você do seu centro, tá? Para você conseguir reconquistar isso com ela é muito difícil, tá? E criança testa. Ela vai testar até onde ela pode ir. Então, se você disse não, é não. Não volte atrás nunca do seu não, tá? Então, pense muito bem antes de dizer o seu não, ok? Do que você vai fazer, tá? Assertividade, ok? Afirmação, que vocês conseguem dominar a turma. Saibam o que vocês estão fazendo. Não deixe criança sem ter o que fazer. Criança sem ter o que fazer, vai arrumar o que fazer, sempre, tá? Tenham isso em mente. E isso vale para quem tem escola maior, tá? Que as crianças às vezes ficam antes ou depois dentro da escola. Tenham coisas para que as crianças possam fazer fora da sua sala de aula. Então, por exemplo, quem tem uma escola grande, tenham lá, sei lá, criança que chegou muito cedo, criança que vai ficar depois. Tem algumas atividades, então o que a gente pode ter? Então, a gente pode ter livros de bailarinas, a gente pode ter desenhos, a gente pode ter bonequinhas de pano com figurinos, né, para que elas possam vestir. Tenham coisa, porque senão elas vão inventar o que fazer, tá? E aí elas vão, então, já que tem que fazer alguma coisa, façam coisas relacionadas com dança, né? Com outras relações com dança, mas coisas que são relacionadas com dança para elas irem vivendo esse universo, né? Existem alguns livros sobre até dos balés de repertório infantis, né, para que elas possam ir manuseando isso antes, né? Façam com que a escola de vocês seja aconchegante, que as pessoas queiram estar dentro da escola de vocês. Porque quando a gente consegue fazer isso, a gente tem os pais lá dentro. Então, de repente, se você tem um café, as mães estão lá tomando um cafezinho, se aí você tem uma atividade que as crianças estão fazendo, vocês mantêm as pessoas, vocês vão criando outros laços, tá? Da família e da criança com a dança. Certo, gente? Então,
Por hoje era isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, de alguma coisa que vocês queiram muito saber. Se vocês tiverem situações específicas, vocês podem me perguntar, tá? Fiquem à vontade, eu vou tentando responder. Vou ter o maior prazer de responder para vocês. Fui trazendo situações de coisas que eu vivi ao longo desses meus 20 anos trabalhando com dança, que eu vivo, que eu vejo, né? Mas claro, às vezes a gente tem situações bem específicas e bem peculiares, assim, que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem me perguntar, certo? Então ficamos por aqui, na semana que vem a gente se encontra, tá? Um grande abraço para todo mundo, grande beijo, muito obrigado pela presença de vocês e tchau, tchau! Tchau, gente!